Vamos falar um assunto legal sobre redes sociais hoje. Vou dar sugestões aí de linhas editoriais, de publicações. Estava aqui pensando, né, o que é que eu poderia trazer de contribuição para quem já está nas redes sociais e para quem já quer começar. Para quem pensa, para quem já sabe que precisa iniciar ali nas redes sociais e para quem já colocou o pé na água e já está começando aí a se aventurar. É fato que quem retomar o seu atendimento, né, e não estiver presente, não aparecer para as pessoas da maneira certa, vai ter menos chance de ter os pacientes de volta no consultório. Isso é uma certeza, né? E quando eu falo em redes sociais, é principalmente o WhatsApp, Facebook e Instagram, principalmente. Né? Falo também um pouquinho sobre YouTube, principalmente para quem quer fazer vídeos, quem já está fazendo uns videozinhos e lançando ali nas redes sociais. Mas é principalmente o WhatsApp, Facebook e Instagram, tá? E aí, muitos perguntam assim: Carla, o que é que eu publico nas minhas redes sociais? Essa é a pergunta mais frequente que eu recebo, né? Quando eu abro caixa no Stories, quando, enfim, por direct, nas lives, quando eu tô aqui nas lives, nos meus vídeos, nos comentários nas redes sociais. Mas, Carla, o que é que eu publico? Tá? Primeiro, eu queria começar falando aqui que seja você mesmo nas suas redes sociais, tá? Então é importante você mostrar quem você é, a sua essência, a sua verdade. É o jeito mesmo que você fala, né? É no ambiente que você trabalha, não precisa ser nada muito produzido, né? É do jeito que você fala com seus pacientes. Então seja você mesmo. Se você é um dentista, você geralmente está com um jaleco branco, grava o vídeo com seu jaleco branco, né? Ou escreva um post, põe uma imagem sua dentro da sua realidade. Essa é a melhor forma da gente se conectar, se relacionar, para ver uma identificação das pessoas com a gente, tá? Então vamos lá. Então compartilha essa live, vamos lá, chama mais um amigo dentista. Ontem estava muito legal aqui, né? A gente falou aí do que afasta os pacientes dentro das redes sociais. Então vamos chamar mais dentistas aqui para a gente participar junto. Tá bom? E aí eu vou dar aqui umas dicas de linha editorial. Quer dizer, é o que eu uso, tá? É o que eu faço no meu dia a dia e o que eu compartilho nada mais é do que eu faço, do que eu realizo, eu dentro das minhas clínicas com a minha equipe, tá? Então vamos lá, aqui ó, meio cenário, eu tô na minha casa aqui, olha que gostoso. E eu tô gostando de fazer as lives aqui do lado de fora, porque é um ambiente, enfim, né, ar renovado. E aí vamos lá para as redes sociais, para as linhas editoriais. Quem já estiver fazendo publicação, coloca aí para mim, que já está publicando, que já faz post, já faz vídeo. Eu tenho visto algumas pessoas que costumam estar aqui todos os dias comigo, fazendo já alguns vídeos, publicando alguns vídeos já no Instagram. Eu tenho visto no Instagram, não no Face. Aqui a Tatiane Abreu, já faço, certo? Da Tatiane, se não me engano, eu vi. A Andressa já faz, né? Lá, vários posts e vídeos, certo? Então, quem já faz, é importante entender se está fazendo da forma certa. E o que é que pode fazer de diferente? Né? Que variações de temas, de jeito de fazer são as linhas editoriais, né? A gente chama de linhas editoriais, ou seja, um post é uma linha editorial, um vídeo é outra linha editorial, mas eu vou falar aqui sobre assuntos, né? Linhas editoriais que você pode tanto escrever quanto fazer vídeo daquilo, né? E aí isso vai facilitar muito a sua vida, você criar uma agenda de publicações com essas diversas linhas editoriais, tá bom? Então, o que eu falei aqui, o que é interessante, você pode pegar um assunto de um post e fazer dele um vídeo, já é uma outra publicação com o mesmo assunto. E o contrário também pode fazer. Carla, eu de vez em quando faço uns vídeos. Pega aquele assunto daquele vídeo
e transforme num post, por exemplo. Publique na semana seguinte ou dali 2 semanas, tá? Então, você ter uma linha editorial definida, tá? É muito importante. Você ter uma agenda de publicações, uma agenda simples, né? Eu tenho, a minha agenda de publicações está pregada na parede do nosso escritório ali, que fica a nossa equipe de marketing ali, tá lá na parede, né? Cada dia, que publicação que vai, que linha editorial, se é em forma de vídeo, se é em forma de post, tá? Então, eu recomendo fortemente que você faça isso também. Faça a sua agenda de publicações. E aí, pensar em alguns aspectos aqui. Primeiro, na consistência, né? Na frequência e na consistência. A frequência é quantas vezes por semana ou quantas vezes por mês você vai fazer uma publicação nas suas redes sociais. Isso é frequência. Ah, Carla, eu vou fazer 1 vez por semana. Ou vou fazer 2 vezes na semana ou 3. Isso é a frequência com que você vai publicar. Oi, Igor, beijo para você. E aí tem a consistência, que também é muito importante. Ou seja, você vai manter aquela frequência de publicações sempre, né? Isso é importante pensar, porque se você sai animado, por exemplo, de uma live e já resolve que vai fazer publicação todo dia, será que você vai conseguir manter essa consistência, né, de publicação? Então é importante pensar, consegue fazer 1 vez na semana? Faça 1 vez na semana, né? Sempre no mesmo dia, para você já ir criando uma relevância ali dentro das redes sociais, né? Para o algoritmo, aquele robozinho que está ali dentro do Face e do Instagram, entender que você está presente ali, que você não falha 1 vez na semana, ou 2 ou 3, tá? Eu recomendo aqui, né, se você realmente quer ter resultado usando as redes sociais da maneira certa, é que você faça aí de 2 a 3 vezes na semana publicações bem direcionadas, tá? E eu vou dar aqui algumas ideias, tá? Algumas dicas, vamos ver o que é que vocês, se tiverem dúvidas, vão me perguntando aqui. O que é legal é a gente ir conversando, né? Eu ir respondendo as suas dúvidas, tá? Então, vamos lá. Uma possibilidade para você criar, né, um conteúdo, essa é a grande dúvida. Carla, eu vou falar sobre o quê? Né? O que é que eu vou falar sobre? É você responder as perguntas dos seus próprios pacientes. Então, vamos lá. Responda as perguntas dos seus próprios pacientes. Essa é uma linha editorial. Se você tiver com papel e caneta aí, anota aí. Número 1, responder as perguntas dos pacientes. O que é que o seu paciente pergunta para você numa consulta? Então, se você for ortodontista, vamos ver quem que é ortodontista aqui. Eu coloco a sua especialidade aqui para eu saber e dar os exemplos mais direcionados para vocês que estão aqui comigo, né? Qual é a sua especialidade? Se você é ortodontista, você recebe perguntas ali numa consulta, né? Que você vai direcionar para o tratamento que você dá. Aqui, ó, hoje fiz post sobre biossegurança com a foto da minha dentista toda protegida com EPI. Então, você falou da sua realidade ali, né? Você trouxe uma verdade, né? É você mesma, isso mesmo. Aqui, ó, Andressa, ortodontia, a Janaína ortodontista, Emanuele ortodontista, muito ortodontista aqui, Amanda ortodontista. Então tá. Então, o ortodontista, quando faz uma consulta, então o paciente agendou uma consulta com vocês, o que é que ele costuma perguntar naquela consulta? Ou qual é a maior dúvida dele? Ele chega com o quê? Ele chega com dor? Ele chega com um problema estético, né? Com autoestima baixa por causa do sorriso? E o que é que ele costuma te perguntar? Então, isso passa muito batido para os dentistas, né? E eu sempre recomendo, um periodontista aqui, sim, na sua consulta de pério. E eu sempre recomendo que você anote as perguntas dos seus pacientes. Não a queixa principal, isso também é importante, mas o que é que ele te pergunta e o que você responde, tá? Então,
Quanto tempo dura o tratamento? Sim, a Amanda já pescou aqui. Essa é uma pergunta, né? Doutora, dói? Né? Dói o tratamento? Enfim, é dolorido? E aí você vai fazendo uma lista dessas perguntas. Isso já é tema para você fazer uma publicação. Né? Então quanto tempo dura o tratamento? Eu acho que eu tenho até um vídeo assim, exatamente. Quanto tempo dura o tratamento? Tá? Então, é claro, você não pode afirmar, né? Mas você vai falar sobre aquele assunto. Num vídeo, você vai falar das variáveis, né? O que costuma fazer com que o tratamento seja mais longo ou um tratamento mais curto, mais rápido. Enfim, é importante o quê? Entender o que é que o seu paciente quer saber. Então, nas redes sociais, como eu sempre falo, que é relacionamento, o que é que a pessoa que está ali quer saber? Ela quer saber algo que seja bom para a vida dela. Quando ela vai numa consulta com você, ela quer algo, ela está procurando alguma coisa ali, um tratamento que seja bom para a vida dela. Tá? Então, é muito importante você listar essas perguntas. Imagina, isso aí já é um banco de dados incrível para você começar a fazer as suas publicações. E aí você pode responder em forma de texto ou em forma de vídeo, né? Sempre prestando atenção para não escrever textos muito longos, para entender qual é o gosto, né, da sua audiência aí nas redes sociais, se preferem vídeo, se prefere post, tá? Mas essa é uma ideia de uma linha editorial e essa é muito boa. Eu tenho essa linha editorial. Hoje, eu sempre procuro responder perguntas. Hoje a gente tem o Dental Kids Responde. O que é? Eu respondo as perguntas que me fazem ali no YouTube. Então, eu sempre pensei nesse aspecto, responder as perguntas dos meus pacientes. Já fiz inúmeros vídeos sobre isso, né? Publicações também. E hoje a gente tem essa linha editorial um pouquinho diferente, que são as perguntas no YouTube, que a gente recebe nos vídeos lá muitas perguntas mesmo. E aí é uma maneira interessante de responder através de um vídeo. Eu respondo através de um vídeo, depois mando o link para a pessoa ali no comentário para ela assistir. Tá? Então você criar o seu conteúdo a partir das perguntas dos seus próprios pacientes, imagina só que poderoso isso. Que legal, né? E isso gera valor. Você vai estar ajudando. Eu costumo dizer assim que a gente tem resultado de maneira ética nas redes sociais quando a gente pensa sempre em ajudar a pessoa que está assistindo aquele vídeo ou que está lendo aquele texto. Quando você pensa, o que é que eu posso levar para aquela pessoa de valor? Aí isso funciona bem. Tá? E responder as perguntas dos seus pacientes é isso, né? É ajudar. Vão ser questões que muitas outras pessoas também devem ter, tá? Aqui, Andressa, quanto tempo de vídeo aproximadamente? Olha, eu costumo dizer assim, não existe vídeo longo, existe vídeo chato. Então, não existe um tempo mínimo, tem o tempo da rede social ali, né? Que te limita, de certa forma, no Instagram, principalmente. Mas eu acredito que um vídeo até 3 minutos é um tempo bom, tá? Entre 2 e 3 minutos é um tempo bom. Para você fazer um vídeo de 5, 6 minutos, o assunto tem que ser muito interessante. Realmente você precisa falar ali de algo que seja novo para a pessoa, enfim. Mas fique aí entre 2 e 3 minutos, eu acredito que tá ok. Tá sempre pensando, né, no aspecto de, se você for fazer anúncio, que é investir ali na rede social, aí você precisa entender quanto tempo máximo precisa ter vídeo em cada rede social. Aí é diferente. Mas para publicar, simplesmente publicar, eu recomendo aí entre 2 e 3 minutos no máximo, tá bom? Mas repetindo, não existe vídeo longo, existe vídeo chato, tá? Por isso é importante seguir toda uma estrutura simples, mas necessária para você fazer um vídeo interessante.
né? Escrever um texto interessante, mas principalmente o vídeo. O vídeo conecta mais, né? Então vamos lá. Então uma linha editorial aqui é responder as perguntas dos próprios pacientes. Ok. Uma outra muito legal, eu gosto bastante, eu faço bastante isso, é contar uma história de um paciente. Então, contar a história de paciente conecta bastante. É claro que você vai contar a história, uma história interessante, uma história um pouquinho diferente, né, que aconteceu com um paciente, e aí você ofereceu um tratamento X. É claro que esse vídeo tem que ter o objetivo de você falar sobre o tratamento, mas você não vai falar da técnica, você vai falar, quando você contar essa história de um paciente, de como você ajudou essa pessoa, né? De como você ajudou esse paciente através do seu tratamento. E aí não necessariamente você precisa falar de se o aparelho era X, Y ou Z que você usou, né? Que o paciente usou. Tá? E aí, quando você conta uma história de paciente, você ativa vários cliques ali na mente da pessoa, quer dizer, você ativa o clique mental da prova, né? Então você está provando que você realmente resolve aquele problema quando conta uma história. Você ativa o clique mental da história, né? Isso conecta. Você pode perceber que sempre que alguém começa a contar uma história interessante, geralmente a gente fica com a atenção presa lá, prestando atenção, até quer saber o final. História conecta muito, desde que a gente é criança, a gente ouve história. Então, você contar uma história de um paciente, eu tenho várias histórias interessantes de pacientes que eu já contei nos vídeos, né, sobre paciente de ortodontia, paciente de odontopediatria também, paciente que roncava, né, e aí veio tratar comigo, parou de roncar. Então, é uma linha editorial muito bacana que eu não vejo ninguém praticamente fazer. Tá? Então, é algo diferente e que conecta e que traz aquele interesse da pessoa ficar até o final do vídeo. O que será que vai acontecer? Né? O que será que aconteceu com esse paciente dela? Tá? Isso, quando aquela pessoa pensa em fazer ortodontia e você conta uma história de um paciente e que funcionou bem e depois o que aconteceu, ela muito provavelmente vai ativar ali na cabeça dela ali, né, um clique mental da confiança. Já começa a confiar em você. E aí automaticamente, então de repente eu vou agendar com essa doutora. Tá? Então, contar histórias é muito poderoso. Mas, Carla, é qualquer história? Será que qualquer história conecta de paciente? Assim, que jeito que eu vou contar essa história? O mais importante quando você contar a história é você ativar um sentimento na pessoa que está ouvindo. Tá? Então, como é que você faz isso? Na história, quando você for contar, você precisa dizer como é que o paciente chegou no seu consultório, como é que ele estava se sentindo e como é que ele se sentiu depois, ao final do tratamento. Tá? Esse é o segredo. Quando você se comunica e ativa um sentimento em quem está ouvindo, e a história é poderosa para isso, mas não qualquer história. É uma história que fala de sentimento. Os nossos pacientes chegam no nosso consultório sempre com um sentimento. Eles sempre têm ou um problema, uma dor, algo que está incomodando, é um sentimento, ou eles têm um desejo, é um sentimento. Tá? Então, quando você transfere isso para a sua história nas redes sociais, pode ver que qualquer historinha infantil tem sentimento do começo ao fim. Medo, desejo, amor, né? Se abraçam, vivem felizes para sempre. Então, quando você transfere isso para a sua história, para a história do seu paciente, e conta isso de maneira emocional, coloca emoção na história, e a emoção existe, né? A gente lida com emoção o tempo todo.
resolvendo os problemas dos pacientes ou os desejos, satisfazendo os desejos. Tá? Aí você começa a conectar com aquela pessoa que está ouvindo. Tá? Então é muito importante na sua história. E aí você vai pensar, nossa, eu lembrei aqui de um paciente. Não sei se quem está aqui comigo já está pensando num paciente, numa história. Pode ser uma história engraçada, pode ser uma história mais emocional, mais dramática um pouco, mas que você resolveu aquele problema, aquele drama do paciente. Tá? E aí sempre, qual que era o sentimento dele mesmo quando ele chegou no meu consultório? E qual era o sentimento depois que eu resolvi? Então, eu tenho vários exemplos aqui para contar, mas um deles é de uma paciente que roncava, e vi um vídeo meu contando a história de um outro paciente, de um paciente jovem, recém-casado, e que eu resolvi o problema dele, que ele já estava até dormindo na sala. Então, ele chegou se sentindo muito mal, em relação a isso, casado, recém-casado, e a esposa novinha, com sono leve, não conseguia dormir todas as noites com ele estava dormindo no sofá. E aí chegou essa paciente, e enfim, terminando a história dele, eu resolvi o problema dele, e ele ficou muito agradecido, ficou até assim, emocionado na consulta, um mês depois, uma consulta de retorno, que estava tudo bem no casamento e tudo mais. Tá? E aí eu atraí pacientes com esse vídeo, E teve uma paciente, daí eu fiz um outro vídeo contando a história dela, que era completamente diferente. Era já uma pessoa mais velha e ela estava já dormindo em quarto separado do marido, enfim, e ela incomodava o marido até no quarto vizinho. Então, como ela se sentia? Estava sentindo mal, tinha uma dor dentro dela. E aí, eu resolvi o problema dela. E quando ela voltou um mês depois, nossa, me agradeceu demais. Quer dizer, o sentimento era de gratidão pura. E até fiz um videozinho junto com ela, enfim. Então, quando você conta uma história, isso conecta. Tá? E eu repito aqui, dentista precisa começar a aprender a usar as redes sociais em seu favor. Precisa aprender em seu favor. Por quê? Agora mais do que nunca, isso vai ser crucial. Vai ser um dos pontos. Ah, Carla, mas é só isso? Não é só isso. Essa é a parte de divulgação. É a parte que você vai atrair pacientes para o seu consultório. Aí lá dentro, sim, é preciso também saber trabalhar bem lá dentro para fechar os tratamentos. Mas aqui eu vejo que nesse primeiro passo, muitas vezes para o dentista é difícil. E também tem outro ponto, não é só ficar fazendo conteúdos. Coloca vídeo, coloca post, faz post e tem trabalho com isso, enfim. Não é só isso, você precisa saber por que está fazendo isso, qual é o seu objetivo com isso. Então tem todo um passo a passo ali para você daí atrair o paciente para o seu consultório. Mas precisa começar sabendo que conteúdos você pode colocar ali nas redes sociais. Que tipo de conteúdo? Porque se você fizer panfletagem, nas redes sociais, não vai dar certo, não vai funcionar. Como eu sempre falo aqui, precisa ser um conteúdo de valor, você precisa ajudar de alguma forma a pessoa que está do lado de lá. Tá? Até porque isso a gente pode fazer. Então vamos lá, deixa eu ver o que mais aqui. Bom, então eu já falei de responder as perguntas das consultas, isso é uma linha editorial legal. Depois, contar a história de paciente, e trazer o sentimento dele, como é que ele se sentia, por que é que ele foi te procurar, e depois como é que ele se sentiu, depois quando terminou o tratamento, tá certo? Vamos ver o que mais aqui. Sim, uma linha editorial muito interessante para você fazer também. Então vamos lá, Carla, eu quero mais sugestões, vamos lá. Você vai lá no Google, e pesquisa sobre o que você faz. Então vamos colocar ali, ortodontia é o quê? As pessoas quando buscam, por algum profissional
que faz ortodontia buscam por aparelho fixo, provavelmente, né? Aparelho fixo de metal, aparelho fixo transparente, enfim, tem lá as palavras que o leigo usa para fazer a busca. Ele está procurando sobre aquele assunto. Se você faz implante, é implante, né? Quero fazer implante, ou implante dói, implante, enfim. E aí, você vai ver ali que vai aparecer, então você faz essa busca, aparelho fixo de metal, qualquer coisa assim, e você vai ver que vai aparecer ali, vão aparecer diversos vídeos falando sobre aparelho fixo. Veja o vídeo que tiver mais visualizações, né? Por que as pessoas visualizam um vídeo? Porque elas acham que ali pode ter uma informação interessante para elas. Porque elas acham que ali pode ter um benefício para a vida delas. Então, elas clicam no vídeo e aquele vídeo abre, tá? E aí você pega o vídeo mais visualizado e, de preferência, o que tiver comentários, porque geralmente nos comentários tem perguntas, e você vê qual é o assunto daquele vídeo. O assunto daquele vídeo pode te dar uma ideia para você fazer o seu vídeo, né? Da sua forma, com a sua comunicação. E principalmente, pegar aquelas perguntas que estão ali nos comentários e responder, né? Então, a primeira linha editorial que eu falei aqui não foi responder as perguntas dos seus próprios pacientes? Então, foi responder as perguntas de quem já vai no seu consultório. Aí, você pode pegar perguntas de pessoas que estão lá no Google, que estão buscando por esse assunto. Tá? E você criar também uma linha editorial desse tipo de perguntas. Tá? Então aqui eu já dei 3 opções para vocês fazerem as suas publicações. 3 opções de assuntos. Né? Carla, da onde eu vou pegar um assunto? Como é que eu vou... que tipo de conteúdo eu vou colocar no meu vídeo ou no meu post? E aí você pode fazer sobre o mesmo assunto um vídeo e um post. É claro, não publique na sequência, né? Publique pelo menos aí com uma semana de diferença, tá? Essa é uma ideia. E aí, vamos lá, já dei 3 ideias aqui. Mais uma, vai? Mais uma ideia, mais uma dica bônus aqui. Então, 4 ideias de linhas editoriais para suas redes sociais. Fáceis, tá? É você pensar aí, né, na sua casa, pensar aí no seu consultório, não sei onde é que você está agora, vocês, né, estão agora, que tipo de problema você pode resolver que as pessoas nem sabem que o dentista resolve, tá? Então, tem algumas áreas, algumas especialidades, talvez em todas, né, se a gente parar para pensar, que o dentista pode resolver algum tipo de problema do paciente que ele nem sabe que o dentista pode resolver, né? Por exemplo, o ronco, por exemplo, os dentistas que que são habilitados em laser terapia, quer dizer, que problemas resolvem, né? O dentista que, enfim, que tem uma habilidade diferente, hipnose, ou que as crianças chegam com medo e ele consegue tirar aquele medo das crianças. Então, que problema você resolve e que o paciente tem, que você sabe que muitas pessoas têm, né, mas nem imaginam que o dentista possa resolver, ou que você possa resolver. Tá? Então, a cefaleia, então quem tem dor de cabeça frequente, ou dor na nuca, enfim, a gente sabe que isso pode estar associado a uma má oclusão, né, a um apertamento dentário. Então, que problema você resolve, mas que as pessoas desconhecem ou não imaginam muito que o dentista pode resolver, tá? Então, existem várias, né, aqui, ó, cirurgia guiada para implantes. Cirurgia guiada para implantes. Qual é o benefício de se fazer uma cirurgia guiada? A diferença, o que é essa cirurgia guiada? Mas qual é o problema que resolve que uma cirurgia comum de implantes, sem ser cirurgia guiada, não resolve? Aí que tá.
Tá? Então, não é uma técnica diferente que você faz. Por exemplo, na ortodontia. Ah, Carla, então tá. Então, eu vou falar sobre ortodontia lingual, porque é uma técnica diferente. Não fale da técnica, mas qual é o benefício que a ortodontia lingual traz para o paciente, que talvez ele não tenha parado para pensar, né? E ele nem saiba que existe essa possibilidade, né? Da ortodontia lingual, de alinhadores estéticos. Então, não falar da técnica, mas falar primeiro do problema que você resolve, que provavelmente só você, que poucos profissionais, é algo diferente, né? Que tem um número reduzido de profissionais que fazem essa técnica. Que problema você resolve, né, com essa determinada técnica? Aí você entra na técnica de uma maneira simples, né? Tem que ser numa linguagem simples para a pessoa entender bem. Tá? Então, o que é importante aqui é você pensar que problema você resolve e que você vai surpreender quem está vendo. Né? Por exemplo, vou dar mais um exemplo aqui. Uma vez eu fiz um vídeo e eu falava com mães de crianças com 4, 5, 6 aninhos, orientando, né, recomendando a levar num ortodontista já com essa idade, quer dizer, antes de começar a troca dos dentes. E geralmente nessa fase as mães nem se preocupam com isso, né? Só se tiver alguma deformidade muito severa, né? Acham que precisa trocar todos os dentes para levar a uma consulta no ortodontista. E aí eu justifiquei por quê? Por que levar? Né? E aí falei lá de classe 3 esquelética, enfim, quem é ortodontista aqui sabe desse assunto. Por que é tão importante levar ainda pequenininho, né? Novinho, né? Nessa idade. Isso surpreende uma mãe. Ela é mãe, ela quer o melhor para o filho, ela vai querer ver aquele conteúdo, o conteúdo daquele vídeo. E aí vai ver se interessa ou não. E eu tô ajudando aquela pessoa a esclarecer um ponto provavelmente cego na vida dela, porque eu já vi muitos casos de crianças, né, que se tivessem vindo numa consulta comigo e com a minha equipe pequenininho, a gente teria resolvido aquele problema muito fácil, aquela maloclusão muito fácil, né? E aí quando vai lá pelos 12, 13 anos de idade, às vezes vai já na adolescência, né, ou na fase adulta já, que é pior ainda, aí a solução já precisa ser outra, né? Já complica bastante o tratamento. Então, quando você faz um conteúdo assim, é sempre importante pensar como você pode ajudar a pessoa que está lá do outro lado. Você vai dar uma informação a mais para ela, uma informação importante. Eu sempre falo aqui, dar informação só de que precisa cuidar dos dentes, que precisa passar o fio dental e quantas vezes tem que escovar por dia, esse tipo de informação tem baixo valor, muito baixo. Você não está falando nada de novo, né? Tudo bem, é você que está falando, mas você não está dando nenhuma recomendação diferente, tá? Agora, quando você fala disso e fala que para evitar um problema X, para evitar um problema que a pessoa pode ter, que ela nem imaginou que fosse resultado dessa falta do fio dental, por exemplo, aí você está dando já uma informação de um valor um pouco mais alto. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Falar para as pessoas que não devem escovar o dente muito forte, né? Senão pode causar uma retração gengival, ou seja, a gengiva subir, a gengiva descer, né? E aparecer um pedacinho da raiz e tudo mais, né? Falar que não deve escovar muito forte, isso é uma informação pobre, né? Uma informação de baixo valor. Agora, quando você fala para a pessoa se escovar o dente muito forte, que tipo de problema ela pode ter para a vida dela, né? Imagina ter sensibilidade ao tomar um cafezinho, qualquer cafezinho, ou vai tomar um sorvete, dá aquela pontada no dente, né? Tem pessoas que falam quando tá frio no inverno, tem sensibilidade nos dentes.
Por quê? Por causa de retração gengival. E o que é que pode causar isso? E aí você pode falar de uma, duas ou três possíveis causas, né? A gente sempre fala de possibilidades, porque é claro que tem que ver o paciente, né? E no final, recomendar que, se a pessoa tiver esse tipo de problema, que busque um dentista, porque existe tratamento. Existe, né? Como a pessoa não ficar sofrendo com aquela sensibilidade a vida toda. Isso tende sempre a piorar, tá? Então, o tipo de conteúdo que você vai fazer é sempre nesse sentido, de ajudar quem está do lado de lá, tá? E é claro, existe uma estrutura correta para isso. E as linhas editoriais, então, vão fechando aqui. Mandem as suas perguntas aqui, né, a respeito aí de conteúdos, de publicações, de postagens, né? Eu vou deixar também no meu stories uma caixinha aberta. Tem gente fazendo perguntas lá, eu vou respondendo, tá? Pode ser tema para as próximas lives, ou eu respondo lá no stories mesmo. Vamos ver, mas deixa a sua pergunta. Mas pode fazer aqui também, que daí a gente vai conversando por aqui. Então, para a gente recapitular, quem entrou aqui depois, né? Aqui, ó, chama mais um amigo dentista, porque eu vou falar, chama agora, porque eu vou falar, fechar aqui das quatro, né, das minhas 4 recomendações para sua linha editorial a partir de hoje, né? Se você quiser, já começa a fazer hoje e já agende, coloque, faça uma agenda, pega uma agenda que você tem aí, né? Ou faça num papel sulfite, já cola na parede, já defina os dias que você vai publicar da semana, né? Como eu disse, recomendo aí de 2 a 3 vezes por semana, tá? Mas eu já vou dar as ideias aqui para você fazer, certo? Isso já vai te facilitar o caminho, já pode começar a fazer. Primeira linha editorial é responder as perguntas das consultas dos seus pacientes, né? De primeira consulta, durante o tratamento. O paciente sempre é cheio de perguntas pra gente, né? Ele sempre tem dúvidas, tá? E aí, essa é uma linha editorial. Segundo, contar uma história de um paciente, né? Contar a história de um paciente é muito bacana. E sempre colocando nessa história como ele se sentia e como ele passou a se sentir depois que realizou o tratamento com você. Como é que ele se sentia antes, por que é que ele foi te procurar. Falando do sentimento, né? Não é do dente apinhado, não, é do sentimento dele, tá? Por que é que aquele apinhamento incomodava ele, o que é que restringia na vida dele, como é que ele se sentia, tá bom? Terceira recomendação aqui de linha editorial é você fazer uma pesquisa no Google pelo tratamento que você faz. Se você faz implante, digita lá, implante, né? E vê o vídeo mais visualizado que aparecer, veja os comentários daquele vídeo, as perguntas, responda aquelas perguntas, veja o conteúdo daquele vídeo e entenda o que faz um conteúdo ser tão visualizado, tá? Então isso na sua área. Se for ortodontia, aparelho fixo. Se for odontopediatria, é dente mole, tem muitas buscas assim, né? Dente de leite mole, o que fazer, tá? E aí tem os vídeos lá. E aí uma última sugestão aqui é você falar sobre um problema que você resolve e que as pessoas não... que é um assunto novo para elas, né? Que tipo de problema você resolve que as pessoas não sabem, na maioria das vezes não sabem que um dentista pode ajudar, tá? Vamos ver aqui, ó, Janaína. Carla, tentei postar uma foto que tinha um macromodelo e uma escova e o Insta não publicou. Geralmente publicar a gente consegue, não consegue fazer anúncio disso, né? Postar, geralmente sim, como eu já falei em outros vídeos aqui, macromodelo, imagem de boca, tudo que remete a partes do corpo, as redes sociais bloqueiam, tá? Então, eu não recomendo fazer isso, mas na maioria das vezes a gente consegue postar, mas não consegue patrocinar, não consegue fazer um anúncio, ou seja, pôr dinheiro ali. Aí eles falam não, porque isso aqui
é o conteúdo, eles não falam partes do corpo, mas é isso que quer dizer. Tem lá uma frase que eu não me lembro bem, mas não façam isso nas suas edições de vídeo, não coloque macromodelo, nem escovando. Olha, a Janaína falou, mas não era anúncio. Tá, então precisa ver por que é que o Insta não publicou, né? Se foi, precisa ver que mensagem ele deu. Tá? Às vezes não publica, mais tarde você tenta publicar de novo e vai, né? Mas o problema é quando faz anúncio, tá? Até onde eu sei, só publicar você publica, não tem, é igual imagem de antes e depois. Publicar nas redes sociais, publica, mas fazer anúncio não consegue. Então, tente mais tarde, né? Num outro momento. Às vezes é um problema da plataforma, ali do Instagram. Às vezes é um problema momentâneo ali que não publica nada, tá? Então vamos lá. E aí, pra gente terminar, como eu falei, publique de 2 a 3 vezes na semana, né? Defina os dias, faça uma agenda. Se quiser fazer da maneira certa, se quiser que tenha resultado, precisa ser assim. E não quando lembrar ou quando der tempo. Não é quando dá tempo, né? Você precisa ter um planejamento para isso. E com consistência. A frequência é de 2 a 3 vezes. Ah, Carla, não consigo. Consigo uma vez na semana só. Faça uma vez na semana. Tudo bem, mas faça sempre, né? Tenha esse compromisso dentro das redes sociais, né? Pensar que também é um compromisso com as pessoas que estão vendo ali você e que você só vai ter resultado se fizer conteúdo com consistência. Seja uma vez na semana, ou 2, ou 3, ou mais, né? Tem quem se compromete a fazer conteúdo todo dia. Precisa ser sempre, não só quando tá empolgado, ou agora que tem tempo, tá? Então, cuidado com isso. Agora, nesse momento, pode ser que vocês tenham mais tempo para isso, né? Esse é o momento que é para estudar, para aprender a fazer, para já começar a fazer. Mas para você ter uma agenda de publicações, pense em quando você voltar a atender também. E você pode ensinar, por exemplo, e orientando, né, tudo que eu recomendo aqui, você ir orientando a sua recepcionista, por exemplo, né, e ela também te ajudando nisso, né, colocar uma linha editorial para ela fazer. Olha, eu fiz esse vídeo aqui, vamos transformar isso num post, né, que tipo de imagem, né, isso tudo eu estou compilando tudo o que eu faço com a minha equipe de marketing digital, né, tudo num manual online, né, que é simplesmente para quem entrar ali novo na minha equipe que não sabe nada, né, que não sabe nada de marketing digital, vai ver todas as aulas ali, todos os vídeos e já vai aprender a fazer, tá? Então isso está quase pronto e quando estiver pronto eu vou divulgar aqui para os dentistas que realmente quiserem aprender o passo a passo disso nas redes sociais, ensinado por uma dentista, né, que está ali no dia a dia, que conhece o nosso código de ética, que sabe o que pode e o que não pode, né, porque isso é fundamental, é muito importante para a gente fazer de forma correta, estar ali nas redes sociais de uma maneira íntegra, né, integridade, verdade e, enfim, é fundamental. E a nossa área é diferente das outras, né? A gente não vende um produto, né? E a gente não pode, tem várias restrições ali dentro do código de ética, são várias regras, né, que eu fui aprendendo ali conforme fui fazendo, né, porque nem lá dentro do código de ética tem algumas questões que nem são muito claras, e eu fui aprendendo ali junto com a minha equipe. E hoje a gente compilou tudo dentro de um manual, tá? Aqui a Janaína. Carla, seu consultório é de grande porte? Eu tenho uma rede de clínicas, né? Cada clínica de um tamanho diferente. Tem clínica com 7 cadeiras, tem clínica com 3 cadeiras, né? E a gente tá lá atendendo ali as urgências e emergências, como eu tô aqui no estado de São Paulo, né, com pouco atendimento, e eu já sei o que eu tenho que fazer na minha retomada, né, em relação a redes sociais, em relação a contato com o meu cadastro,
a minha lista de cadastro de pacientes. Hoje eu tenho mais de 81 mil cadastros de pacientes, né? Então, mas tudo isso é preciso planejar para colocar em ação, né? Para eu trazer os pacientes o mais rápido possível quando eu já retomar, quando a gente já retomar os atendimentos, né? Minha equipe de cirurgiões dentistas, tá? E é claro que vai ser de acordo com o que a gente puder fazer, mas esse momento vai chegar, esse dia vai chegar, e só vai conseguir retomar e sobreviver, eu acredito muito nisso, o dentista que estiver preparado, dentista que já tiver planejado, já tiver começado agora, já estiver começando agora, os primeiros passos, aprender, conhecer, colocar em prática aquilo que aprendeu, principalmente nas redes sociais. Afinal, tá todo mundo nas redes sociais, não é? A gente tá aqui agora. Quantas lives acontecendo, né? Quantas publicações, né? Lives dos artistas, cantores aí, dupla sertaneja, é uma coisa impressionante. Isso quer dizer o quê? As pessoas estão aqui nas redes sociais, né? E é importante o dentista saber se posicionar nas redes sociais da maneira certa. Não é só ficar fazendo post aleatório, não, tá? Vamos ver aqui, ó. A Helena. Oi, Helena. O que é mais importante colocar nas redes sociais? O mais importante, você precisa saber trabalhar ali dentro. O que eu considero mais importante são duas questões. Uma é o conteúdo que você faz, ou seja, que tipo de comunicação você tem ali dentro, o que você fala, se o seu conteúdo tem valor, né, se o seu conteúdo ajuda. E segundo, você saber mandar esses conteúdos para as pessoas certas. Não adianta ficar só fazendo publicação lá. Pode ser o melhor vídeo do mundo. Se ninguém viu, não adiantou de nada. Você não vai ter resultado. Então, na minha opinião, tem outros... Nossa, tem muitos detalhes, muitos pontos ali que vão te ajudar dentro das redes sociais. Mas isso é o mais importante. É o que você fala ou escreve. Não é o tipo da foto, não é a edição do vídeo, é importante saber, né? Uma edição mínima, né? Inclusive, a minha equipe também está preparando uns tutoriais bem bacanas para estarem também dentro desse curso que eu estou montando, né? Sobre redes sociais para dentistas. Então, tutoriais simples que qualquer dentista pode fazer, né? Que tem acesso ali gratuitamente, em aplicativos, enfim. Isso é importante, mas o fundamental é o conteúdo, né? E o segundo ponto é saber entregar para as pessoas certas. Se você não manda para a pessoa certa, né? E quando eu falo em conteúdo, não é só você falar bem da ortodontia, sobre a ortodontia. É você saber estruturar um conteúdo que faça com que as pessoas queiram agendar uma consulta com você, né? Então essa é a sacada. Você precisa gerar valor, ser relevante, levar um benefício até aquela pessoa que está ouvindo e no final ela pensar assim: nossa, que interessante, gostei daquela dentista, gostei. Ela sabe o que está falando. Vou perguntar onde será que é o consultório dela. E aí você começa a se relacionar, tá? A Paula, como faço para chegar ao público que eu quero? Fazendo anúncio nas redes sociais, né? Através do Facebook, através do gerenciador de anúncios, né? Tem todo um passo a passo, né? Isso vai estar também dentro desse curso que eu estou montando, que está já quase, né? E eu vou falar aqui com vocês, quem está aqui comigo, porque é um curso, um manual, né? Que eu estou montando para a minha equipe, que é tudo o que eu ensino para a minha equipe, né? E aí, quando entrar gente nova, é só ir lá nesse manual e vai ter tudo lá, né? Então, a ideia é colocar de forma simples e prática, né? Porque para o dentista tem que ser assim, né? O dentista tem tudo para fazer, geralmente faz tudo sozinho. Tem uma funcionária, no máximo duas, quando tem, né? Então, tem que ser prático. Vamos ver aqui a Janaína.
O que você acha da linha de transmissão, lista de transmissão? Você acha que funciona, dá retorno? Se você souber trabalhar bem com a lista de transmissão, sim. Né? Acho que você está falando do WhatsApp. Só que o WhatsApp teve algumas mudanças recentes aí. Né? Então é preciso tomar cuidado com lista de transmissão. Teve umas mudanças, né? Porque senão você pode ter o seu número bloqueado. Tá? E aí dificulta bastante a vida ter o número bloqueado, tá? Ter o chip bloqueado, tá bom? Quem quiser participar comigo no meu canal do Telegram, é gratuito, tá? Tem conteúdos praticamente todos os dias lá, áudios, conteúdos exclusivos que eu só publico lá. É só ir na minha bio, tem um link na minha bio que vai te levar direto lá pro canal do Telegram. Tá bom? Então é só clicar lá na minha bio. E aí deixa a sua dúvida, pergunta mesmo, sem medo, né? Pergunta, eu vou deixar uma caixinha lá no meu stories, ou me manda um direct, me faz a sua pergunta que eu vou responder, tá bom? Um abraço e amanhã estaremos aqui.